tudo bom? Hoje eu não vou falar sobre uma santa mãe. Hoje eu vou falar sobre uma viagem, sobre viagens. Quem não gosta de viajar? Vocês, né? Vocês devem gostar de viajar. Pensem assim, um lugar que vocês gostariam muito de ir. Muitos falam Itália, eu sou doida para conhecer a Itália, não conheço. Peregrinações, enfim, todos, inclusive os santos, viajavam. Muitos deles viajavam a negócios. Só que não são negócios que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, né? Viajei, o meu marido viajou a negócios, fulano viajou a negócios. Que negócios que os santos se preocupavam e se envolviam? O negócio da salvação das almas. Olha só que lindo, né? Então, os santos viajavam muito, peregrinando. São Paulo, por exemplo, viajou, um dos que mais viajaram naquele tempo, 2000 anos atrás. Imagine quanto São Paulo pregou, propagou o evangelho viajando. São Tiago de Compostela foi parar na Espanha, onde teve a primeira aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora teve... dizem que foi uma bilocação, a aparição de Nossa Senhora para Santiago, lá na Espanha, onde tem Nossa Senhora do Pilar. E Nossa Senhora gosta de viajar, ela aparece em muitos lugares, né? Para os seus filhos. Mas Jesus também, né? Viajou muito, levando ali naquela região a palavra. Só que tem outras viagens que os santos e muitos místicos fizeram. Eles viajaram foram para o céu, alguns foram mesmo ao céu, ao inferno e ao purgatório. E outros tiveram visões. Dom Bosco, teve os sonhos de Dom Bosco. Sonhos de Dom Bosco eu recomendo para as mães, para quem lida com educação, professoras, ler os sonhos de Dom Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Olha, é impressionante. Inclusive ler para os jovens e crianças, porque Nossa Senhora fez Lúcia, Francisca e Jacinto também fazerem uma viagem. Eles tiveram a visão, né, de estarem ali, eu não lembro ao certo se eles tiveram, né, mas parece que eles tiveram uma visão do céu, do inferno, do purgatório. Imagine, tinha um de 7, outro de 9, outro de 10, se eu não me engano. Francisco tinha acho que 7 anos. Imaginem. Hoje nós somos preocupados se vamos falar de inferno com nossos filhos, se podemos falar, se não podemos. Não posso falar. A gente fica cuidando para não deixar os nossos filhos sofrerem. Gente, a melhor forma de levar alguém para o céu é ele saber do inferno, conhecer sobre o inferno. Então eu vou ler alguns trechos para vocês aqui hoje, para vocês pensarem sobre isso e até para vocês falarem com os seus, nas suas casas, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus alunos. Por quê? E para nós mesmos, porque é pelo amor ou pela dor. Eu falo que a gente vai para o céu, vai a Deus por amor ou pela dor. Que maravilha saber que o céu existe, que Deus fez uma infinita felicidade para nós, que é incomensurável, não tem como medir. Se Deus aparecesse pra gente aqui, a gente não aguentaria, nossa alma sairia do nosso corpo e ia direto para Deus, morreríamos. Então, Deus fez o céu maravilhoso para nós. Então, esse céu merece todo e qualquer sacrifício, todas as batalhas que nós fazemos aqui para conquistar esse céu. Agora, existe a dor, existe o inferno. Então, como é que vivem essas almas que foram condenadas? Qual é a realidade do inferno? Pensar que a gente tem penas, a gente tem dó de quando um filho nosso está sofrendo, um parente nosso está com algum problema de saúde, algum amigo, a gente fica se compadecendo, reza por eles e tal. Imagine você pensar que alguém vai passar o resto da eternidade. Não são 100 anos, não são 5 anos. Você imagine 1000 anos. Pois está começando ainda a eternidade, mais 1000 anos. Então, assim,
a gente é infinito, é um sofrimento eterno. E o céu, a felicidade eterna. Então, eu vou falar para vocês um pouco dessas experiências, né, de santos que tiveram no inferno, né? Então, assim, existe uma Madre Mariana, se eu não me engano é no Peru, eu acho que é. Depois eu vejo com vocês qual é a pesquisa em Madre Mariana. Ela foi traída por uma pessoa do seu próprio convento. Ela deu um golpe na Madre Mariana e essa irmã assumiu a liderança do convento e mandou prender a Madre Mariana num calabouço lá, prendeu ela lá, ficou presa. E nesse período que ela estava presa, Deus deu a ela a graça de ver que aquela irmã seria condenada. E ela viu o sofrimento que aquela irmã sofreria. E ela falou assim, não deixe ela se condenar. O que eu posso fazer para ela não se condenar? Aí Deus falou com ela, Jesus, você sabe do que você está me pedindo? É muito que você vai ter que passar para conquistar a salvação desta alma. E aí Jesus falou para ela teve que passar 5 anos no inferno. Essa Madre Mariana. Então ela ficou 5 anos no inferno passando torturas indizíveis para salvar uma alma. Olha, gente, o que nós estamos fazendo para salvar a nossa alma, a alma dos nossos filhos, a alma daqueles que passam por nós, né? É muita coisa. E também tem São João Maria Vianney. Ele falava do pecado, né? Que a importância da gente se confessar bem feito, fazer uma boa confissão. Então, assim, a gente precisa aproveitar essas graças, esses instrumentos que Deus nos deu para não irmos para essa condenação eterna. E nós vamos para lá, as almas vão para lá, Deus o livre, né? Ninguém aqui vai, por conta própria. A pessoa tem a vida inteira por misericórdias, graças, acontecimentos, Deus vai dando, ali derramando, e a pessoa nega. Se a pessoa morre em pecado mortal, não tem solução. Ela se condena. Então, Deus é injusto, como é que Deus criou? Gente, Deus, ele deu a liberdade. Lúcifer, os anjos negaram a Deus. E ao negar a Deus, Deus criou esse espaço físico que a gente não sabe, né? Mas é real, onde estão os demônios. E essas almas que negam a Deus durante a sua vida, elas não conseguem ficar na presença de Deus. Então elas se jogam, na verdade, para o inferno. Olha que coisa mais forte, né? Se jogam no inferno. Então eu ia falar de São João Maria Vianney, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho. Deixa eu contar uma coisa antes para justificar o que eu estou falando de São João Maria Vianney. Santa Teresa d'Ávila viu como que uma chuva caindo. E ela pensou que era uma chuva, algo caindo. Aí Jesus falou assim, não, são almas que caem no inferno. E ela, Senhor, são almas são não católicos, né, que estão sendo condenados. Não, são católicos, ela falou, são pecadores, pagãos que estão caindo no inferno. Aí não, são católicos. Ela, católicos, mas então são católicos que não vão à missa? Aí não, são católicos que vão à missa. Católicos que vão à missa. Então são católicos que não se confessam periodicamente. Não, são católicos que vão às missas dominicais e que se confessam periodicamente. Aí ela, não estou entendendo nada, Senhor. Aí ela, por que isso? Aí ele, porque se confessaram mal. Olha só, há o perigo de uma confissão ruim, o perigo de não se confessar direito. Estudemos mais sobre a confissão, sobre a graça da confissão nas nossas almas. Se possível, confessem semanalmente. Porque a confissão, todo mundo tá na moda aí, graças a Deus, de tomar suplementos, né, para melhorar a qualidade de vida, dar mais ânimo, força pro dia a dia, ainda mais a gente como mãe, na lida diária da casa, das coisas, então a gente toma suplementos.
né? Vitaminas e tudo. Então, para o nosso corpo. A confissão é um alimento para a alma, é uma injeção de suplemento que Deus nos dá para que a gente tenha força para o combate, esse combate que nós vivemos. Então, a Eucaristia é um alimento para a nossa alma e a confissão é na veia, entenderam? Então, confessem sim. Não tenho pecado mortal. Confesse os pecados veniais. Você vai estar se alimentando, você vai estar alimentando as suas almas. As nossas almas hoje estão anoréxicas, porque nós estamos alimentando o corpo, às vezes mal é mal o corpo, e esquecemos a nossa alma. Né? Então, precisamos alimentar nossas almas. Então, porque essa questão do pecado da confissão. São João Maria Vianney, também um santo místico, ele estava confessando, um rapaz estava confessando com ele, e ele viu um estado estranho, aquela pessoa, né, ele sentiu o estado da alma. E quando ele confessava cada pecado, saía cobras da boca dele, gente, que horror. E saía, e ele confessava. E ele via que de vez em quando o jovem estava tossindo, engasgando, assim, meio que gago. E saía, começava a sair uma serpente gigantesca da boca dele e voltava. Saía e voltava. Ele percebia e voltava. E aí São João Maria falou assim, olha, filho, tem algum pecado que você não está confessando? Ele já estava indo embora. Não, confessei tudo. Tem certeza? Tenho. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que você não está falando alguma coisa. Vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora ajudar que você confesse isso que você precisa confessar. Se eu não me engano, era um pecado relativo à castidade. Dizem os santos, os padres, que o pecado da castidade é um dos mais difíceis de se confessar, porque a pessoa tem vergonha. E aí, quando ele confessou esse pecado, gente, São João Maria Vianney diz que foi saindo uma serpente, tipo uma jiboia, uma sucuri gigante, diz que não tinha fim. Ia saindo, até que foi embora. E o rapaz saiu todo iluminado. Olha que graça, né? Outra situação foi um monge que cometeu um pecado da castidade quando jovem. E aí ele tinha vergonha de confessar esse pecado. E quando ele se penitenciava, fazia jejum, oração, para pagar, né, vamos dizer, a pena desses pecados que ele tinha cometido e não confessava, por vergonha, orgulho, enfim. E aí ele não confessava. E todo mundo olhando aquele rapaz, era um rapaz que quando ele morreu em odor de santidade, todo mundo achava que ele era santo, começou a pegar relíquias, pedaços de roupa que ele usava e tudo mais. O que aconteceu? Tempos depois, ele aparece para da sua congregação em estado de chamas e fala, não rezem por mim, eu estou condenado. Eu me condenei porque eu não confessei um pecado da castidade. Então vejam, né? Mas eu vou falar das viagens. Então eu estou falando de o que leva uma pessoa para o inferno, né? Então é muito importante a gente estar sempre falando da beleza do céu e da feiura do inferno para os nossos filhos, né? E tinha mais um outro que eu ia falar aqui, eu acabei esquecendo. Mas então o inferno, os santos místicos tiveram, eu vou ler aqui uma parte. Santa Francisca Romana é uma mãe, uma santa mãe que eu vou falar com vocês depois. Ela é uma mãe, foi viúva, mãe, e maravilhosa, e ela também foi fundadora de ordem religiosa. Essa Santa Francisca Romana, ela teve visões, ela tinha um arcanjo, ela falava com o seu arcanjo, ela viu o seu arcanjo e tinha um anjo da guarda e um arcanjo. Ela teve visões do inferno, da hierarquia do inferno, de como esses anjos eram organizados, os demônios, né, que são anjos decaídos, e então ela teve visões. E vamos falar, quando eu falar de Santa Francisca Romana, eu vou falar sobre essa hierarquia que ela teve. Tem chegando uma pessoa aqui de carro, dos anjos. Então eu vou falar dela em outro momento. Então Santa Teresa d'Ávila, ela teve uma visão. Eu vou ler essa visão para vocês. Olha só, a viagem que ela fez. Valeu-me imensamente
quer para perder o medo quanto às tribulações e contradições dessa vida, quer para me esforçar em padecê-las e dar graças ao Senhor por ter me livrado ao que agora me parece de males tão perpétuos e terríveis. Ou seja, ela está agradecendo a Deus porque Ele levou ela para ver o inferno, porque ela parou de resmungar, parou de reclamar, parou de lamentar aquelas dores dos seus sofrimentos, que não era nada, né, em relação ao que ela tinha visto em relação ao inferno. Então ela falava: havia muito tempo que o Senhor me fazia muitas graças já referidas e outras ainda maiores, quando um dia, estando em oração, achei-me subitamente ao que me parecia metida corpo e alma no inferno. Entendi que o Senhor queria me fazer ver o lugar que os demônios aí haviam preparado e eu merecera por meus pecados. Durou brevíssimo tempo, contudo, ainda que vivesse muitos anos, acho impossível esquecê-lo. Então, Deus levou ela a conhecer o lugar que ela iria ocupar se ela fosse condenada. Olha que tremendo, né? A entrada pareceu-me um túnel longo e estreito, semelhante a um forno, muito baixo, escuro e apertado. O chão tinha a aparência de uma água, ou antes, de um lodo sujíssimo de odor pestilencial, cheio de répteis venenosos. No fundo havia uma concavidade aberta numa parede, como um armário, onde me vi encerrada de maneira muito apertada. O tormento interior é tal que não há palavras para definir, nem se entende como é realmente. Na alma sente tal fogo que não tem capacidade de descrever. As dores no corpo eram insuportáveis. Ainda que eu tenha passado nesta vida dores gravíssimas e, de acordo com os médicos, são as maiores que se podem suportar, posso afirmar que tudo foi nada em comparação do que ali experimentei. O pior era saber que seria sem fim, sem cessar jamais. Imaginem aquilo que eu falei para vocês. Sem cessar jamais. Isto, no entanto, não era nada em relação ao agonizar da alma. É um aperto, uma sufocação, uma aflição tão intensa e acompanhada de uma tristeza tão desesperada e pungente que não sei como posso explicar em palavras este semelhante estado. Compará-lo à sensação de que vos estão sempre a arrancar a alma é pouco, pois em tal caso seria como se alguém nos acabasse com a vida, mas aqui é a própria alma despedaçada. O fato é que não sei como descrever aquele fogo interior e aquele desespero acrescentado por tão grandes tormentos e dores. Eu não via quem os provocava, mas sentia-me queimar e retalhar. Piores, repito, são aquele fogo e aquele desespero que me consumiam interiormente. Um lugar pestilencial, sem esperar consolo. É impossível sentar-se ou deitar-se, nem há espaço para tal. Puseram-me numa espécie de fenda cavada na muralha. As próprias paredes, espantosas à vista, oprimem e tudo ali sufoca. Por toda parte, trevas escuríssimas. Não há luz. Não entendo como sem claridade se enxerga tudo, causando dor aos olhos. Nesta ocasião, o Senhor não quis que eu visse mais de tudo aquilo que há no inferno. Então, olha só que coisa. Ela esteve lá e viu o lugar que ela ocuparia, né, se ela fosse condenada. Teve uma outra santa que eu esqueci, que eu não lembro o nome dela, mas foi uma santa na Alemanha. Esta santa, ela teve a visão, ela estava no meio das comemorações eram quatro séculos de Lutero, aniversário de Lutero, e ela estava lá no meio dessas comemorações, e ela estava agoniada, porque ela tinha que ir, ela queria ir para uma igreja, né, procurar uma Jesus Eucarístico e tal, e ela viu uma igreja, e ela entrou nessa igreja. Quando ela entrou nessa igreja, Deus falou: aqui não é uma igreja católica, saia daqui. E aí eu vou te mostrar aonde está o responsável pela divisão da minha igreja. E aí ela tem uma visão e leva a visão do inferno e mostra Lutero no inferno. Essa santa viu Lutero no inferno. E
E cada alma ela tem, de acordo com os pecados, né, de acordo com o pecado cometido, sofre nos sentidos. O pecado de Lutero era como se fosse uma adaga, de aço cravada na cabeça, e os demônios batendo tipo martelos incessantemente para que ela se afundasse cada vez mais, né, e eternamente, porque ele teve a ideia, né, de dividir a igreja. Então veja só a gravidade, né? Então essa outra questão. Então a gente precisa se conhecer para que a gente possa evitar, né, fazer um esforço danado aqui para não ir para lá. Inclusive, saber dos males de uma má confissão, de uma comunhão mal feita, né? Em pecado. Olha que triste, né, gente? Então, assim, Santa Faustina, a santa da Divina Misericórdia, a secretária da misericórdia, aquela santa que Deus disse que ela amava tanto a Jesus, que ela era tão especial para ele, uma alma tão querida, que por causa dela, das orações e sacrifícios dela, a gente crê, muitos santos creem que ela amenizou a Segunda Guerra Mundial, efeitos da Segunda Guerra Mundial. Então ela fala o seguinte: primeiro tormento no inferno é a perda de Deus. O segundo é o remorso da consciência. Por quê? Eu estou sofrendo por minha culpa. Eu não fiz o que deveria ter sido feito. Eu não aproveitei as graças que eu poderia ter aproveitado, que Deus me deu. A pessoa conhece tudo na vida dela. Quando morre, né, passa como o livro da vida. Recomendo, inclusive, vocês lerem o livro da Glória Apollo. Glória Apollo teve uma experiência dessa de pós-morte, né, entre vida e a morte. Ela teve a visão do inferno, do purgatório, do céu. E ela iria, segundo, se ela morresse naquele dia, ela iria ser condenada. Então Deus deu a graça para ela divulgar isso para todo mundo. Então ela fala, é muito impressionante, leiam esse livro. O remorso. O terceiro é que esse destino não mudará nunca, não vai mudar, não sai. O consolo das almas do purgatório, então existe o purgatório, né, a comunhão dos santos, o purgatório, nós aqui militantes e a igreja triunfante no céu. O purgatório tem o mesmo fogo do inferno, porque está purificando a alma, a mentalidade daquela alma para se assemelhar a Deus, para se purificar, para se apresentar diante de Deus, mas não tem demônios. E porque elas precisam passar por ali para se purificar das penas, dos pecados cometidos. E já tem a salvação garantida. Então, no purgatório, por mais que seja horrível, então, gente, não queiram ir para o purgatório. Façam tudo para ir para o céu direto. Então, eu antigamente pensava assim, passar pelo purgatório, né, confessando, mas tinha essa mentalidade. Vou ficar uns aninhos no purgatório. Não, eu não quero ficar no purgatório, Senhor, eu quero ir pro céu direto, porque o purgatório, 1 segundo no purgatório não dá nem para contar o que os santos falam, né? Então, o inferno não mudará nunca. Então, o consolo do purgatório é o quê? Vou pro céu. Passo por um tempo aqui, mas eu vou. Consolamos eles daqui com as nossas orações. Então, por isso eu sempre estou postando, rezem pelas almas do purgatório, rezem pelas almas do purgatório. E do inferno não tem fim, gente. Não tem. Olha que tristeza, né? O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. Olha só. Né? O quinto é uma contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante, e embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu, que levaram elas para lá. Olha só o sexto, que forte. O sexto é a contínua companhia dos demônios. Gente, vocês imaginam vocês indo por uma cadeia daquelas que tem aqueles piores criminosos e você passar um dia ali, 2 dias nessa cadeia? Ninguém gostaria, né? Então você imagine passar a eternidade com os piores bandidos, as piores pessoas, as pessoas condenadas, você vendo os pecados que elas cometeram, você sabendo de tudo aquilo que elas fizeram e você conviver com demônios a eternidade. É muito puxado. O sétimo é o terrível desespero, ódio a Deus, maldições e blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos.
Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se Deus não tivesse sustentado com a sua onipotência. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com o qual pecou por toda a eternidade. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Olha, impressionante, né? Então, gente, nós precisamos sim falar do inferno. Hoje, o mal, um grande mal do nosso tempo é que os padres nas igrejas, os pregadores, quem tem a palavra, não fala do inferno. Então, não podemos fazer isso. Nós precisamos falar disso com os nossos filhos e alertá-los, né? E falemos do céu, mas alertemos que o inferno existe e que é um lugar terrível. Se a gente faz um machucadinho, chora, mas acabou, já tá passando, filhinho, já tá passando, toma um remédio, já vai passar. O inferno não passa, né? Então, assim, é muito puxado. Então, assim, usem as penas que são do inferno, igual ela falou ali, dos sentidos, as penas do fogo, corpo, alma e fogo junto, entrelaçar. Na verdade, o corpo, depois, né, quando tiver o julgamento final, Jesus tiver a ressurreição dos corpos, a alma, o corpo da alma condenada, aquele corpo vai para aquela alma condenada e aquele corpo também vai sofrer no inferno. As trevas é uma escuridão sem fim, mas você consegue ver, igual fala, o Santa Faustina falou que os erros, os pecados dos outros, e a eternidade, né? Imagine, Santo Antônio de Maria Claret falou assim, que desde Caim, uma lágrima de Caim, a cada 1000 anos, uma lágrima de Caim, para juntar uma lágrima, e quando uma lágrima de Caim, para cada 1000 anos, imagine para encher um copo, né? Imagine para encher um copo, uma lágrima de Caim lá atrás. E imagine submergir a terra com as lágrimas de Caim. Quantos anos, milhares de anos não vai levar? Então, Santa Antônio Maria Claret fala assim, quando submergiu o universo inteiro, a Terra inteira, o planeta Terra, com as lágrimas de Caim, começa a eternidade. Você imagina? Quando? Não tem fim, né? Pra gente começar a mensurar e imaginar que o sofrimento. Então, a pena de dano, o quinto, a pena de dano. Por culpa própria se condenou. Por culpa própria, né? E com a Francisca Romana nós vamos ver as hierarquias, que o inferno tem 3 níveis, que lá o inferno onde ficam os demônios, os infernos que ficam nos ares, os demônios que ficam nos ares e os demônios que ficam na terra. Então, assim, gente, o que eu quis falar aqui para vocês é que a gente precisa falar e pensar nessa realidade para os nossos filhos, para ajudá-los, ajudar os nossos. Você imagina tanto que a gente, pessoas que a gente, lógico, vai ficar falando, mas assim, naquilo que você puder ajudar, puder alertar, comprar um livro, mandar uma pregação, conversar da realidade da eternidade, da nossa alma eterna. Porque as pessoas acham assim que Deus é só misericórdia, que Deus não é justiça. A gente está num mundo meio amebado, debilóide, né? A imbecilidade está crescendo cada vez mais, a pessoa não pensa, não sabe raciocinar. Então, isso não pode, nós temos que sair disso. Deus é misericórdia sim, Ele vai passar a vida inteira nos dando oportunidade de nos redimir, de nos converter, de conquistar o céu. E nos dá meios, gente, os sacramentos, a confissão, a oração, o terço. Nossa Senhora viaja pelo mundo inteiro. Nós estamos falando de viagens pelo mundo inteiro, avisando que penitência, rezem o terço. E nós estamos fazendo o quê? Os pastorinhos viram uma chuva, uma neve caindo.
E aí, nossa, neve? Não, são almas que se condenam, caindo como neve. E aí, Jacinta e Francisco perguntaram: o que nós podemos fazer para ajudar? Penitência. Jacinta, Francisco e Lúcia, crianças, começaram a fazer penitências, orações, sacrifícios para que as almas fossem salvas, se salvassem, né, dos pecadores. E Jacinta, tem até um vídeo, procurem depois aí acho que 100 anos de Jacinta, dos Três Pastorinhos, é padre Paulo Ricardo, ele faz um vídeo sobre Jacinta. Ele fala dos sofrimentos de Jacinta. Jacinta poderia ir para o céu, Nossa Senhora apareceu para ela. Lá no hospital, ela teve a gripe espanhola, sofreu muito. E aí ela falou: você pode ir para o céu, mas se você quiser salvar muitos pecadores, você pode ficar mais um tempo aqui, vai sofrer mais um pouco e você vai conseguir resgatar alguns pecadores. Você escolhe o quê? Se você quiser, vamos para o céu agora. Jacinta escolheu ficar e sofrer. Jacinta foi, naquela época ali, imagine a gripe espanhola no início do século passado, sem muitos recursos, a anestesia não pegou muito, tinha um procedimento assim inovador que eles tinham que fazer. Ela foi retirada 2 costelas dela, 2 costelas, sem anestesia direito, e aplicou um remédio no pulmão direto, porque essa doença afetava o pulmão. E esse era um experimento para tentar salvá-la. E dizem que ardia muito, e as enfermeiras parece que uma enfermeira se converteu ou mais, vendo a reação de Jacinta diante daquele sofrimento. Por quê? Por que ela se submeteu? E aí Nossa Senhora, e pouco tempo depois, ela sabia que aquela cirurgia toda não ia resolver, porque a Nossa Senhora tinha falado para ela. Ela sabia o dia que ela ia morrer. E Nossa Senhora depois a levou. Mas ela levou, foi embora e conseguiu salvar a muitos. Né? Então, façamos penitências, façamos orações, usemos das ferramentas, das armas que Deus nos dá. Livros espirituais, esses cursos que vocês estão fazendo, tudo isso é muito importante para a salvação de nossas almas e para que a gente possa conquistar o céu e ajudar os nossos filhos, as nossas famílias, todos aqueles que passarem por nós a conquistarem o céu, até quem não conhecemos. Imagine quando você chegar no céu, a gente chegar no céu e ver aquela multidão de pessoas esperando a gente, de pessoas salvas. Nossa, o que foi? Você me salvou por um gesto que você fez, uma Ave Maria que você rezou, uma penitência que você fez, uma hora de oração que você fez, um terço que você rezou, uma Eucaristia que você ofereceu. Então, mães, mulheres fortes, vamos usar desses meios, desses instrumentos para salvar a nossa alma e para que possamos combater essas batalhas aqui do dia a dia e conquistar o céu. Um abraço a todas e até o próximo formação.